imenso prazer que recebemos em nossos estúdio Unidade a presença do abençoado pastor Paulo Maurício, que irá relatar uma parte de sua vida para a contribuição do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, pastor Paulo. A paz do Senhor Jesus, irmão Tony. É com imenso prazer e muita alegria que eu me encontro aqui hoje para gravar esse testemunho da morte para a vida, né? Porque Jesus, ele operou uma grande maravilha na minha vida. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, ele me ressuscitou dos mortos. E eu glorifico e exalto muito a Deus por ter conhecido o irmão Tony, né? Que foi um mistério de Deus muito grande na minha vida, que me trouxe até este lugar, através do poder de Deus, né? Porque Deus, ele tinha falado comigo que ele iria colocar um homem diante de mim. Esse tinha um estúdio e iria gravar o meu testemunho, sem cobrar nada, né? Porque até mesmo eu também não tinha condições de gravar esse testemunho. Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele é bom. A misericórdia de Deus, ela dura de geração a geração. E eu quero também saudar os amados ouvintes desse testemunho com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. O meu desejo é que esse testemunho seja de edificação para a tua vida, para o teu lar, para a tua família. Que Deus, ele possa regenerar você, principalmente aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, ou até mesmo aqueles que exercem uma função dentro da igreja, porque Deus, ele é bom. Deus, ele ajuda. Deus, ele restaura. Deus, ele trabalha das suas maneiras, da sua multiforme maneira de trabalhar. Deus trabalha na vida do ser humano. Quando eu era muito novo, eu entrei numa vida completamente complicada, porque na verdade eu nasci no lar espírita. Em casa todo mundo servia a Satanás, desde a minha mãe, minhas irmãs, o meu padrasto, porque o meu pai, eu perdi meu pai. Meu pai, ele era da Falange Vermelha, ele era criminoso, ele ficou na Ilha Grande mais de 10 anos, e ao sair da Ilha Grande ele morreu, executado. E Deus, ele tinha uma obra na minha vida, mas o diabo também, ele trabalhava na minha vida, porque quem não serve a Jesus é como cantava Jair Pires, é como a folha seca. O homem sem Deus é como a folha seca, que vai de um lado para o outro. Mas Deus, ele é fiel, porque a Bíblia fala que o povo de Deus deve ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E isso aconteceu na vida da minha mãe. Minha mãe foi a primeira da minha casa a aceitar a Jesus como seu Salvador. E Deus, ele deu a sua palavra, ele confirmou a sua palavra, que ele ia salvar a família da minha mãe. Salvar eu, salvar minha irmã, que também era uma mulher que também era prostituta, vivia nos bordéis da vida, e eu, infiltrado na vida do crime, fumando, cheirando, roubando. Muito novo eu ingressei na vida do crime. Eu tinha 10 anos de idade quando eu já comecei a me envolver com aquilo que não vale a pena, que Deus não fez homem para isso. Deus, ele não fez homem para viver na perdição, mas por não conhecer Jesus, o diabo, ele achava lugar na minha vida. E eu também era um cavalo do diabo, eu era servo do diabo, eu fazia aquilo que Satanás mandava. Portanto, na minha vida eu tive até pacto com o diabo, com o espírita, mas Jesus, ele não tarda com as suas promessas, ainda que muitas das vezes a pessoa acha que Deus está tardando, né? Mas Deus, ele não tarda e
nem ele falha, ele chega sempre na hora exata. E quando eu estava nessa vida, sem Jesus, envolvido na vida do crime, eu entrei também para uma facção, que eles falam que é crime organizado. Na verdade não tem nada de organização, né? O diabo, ele bagunça com a vida, com a família, com o lar, com a juventude e leva ao homem à sepultura, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Muitos companheiros meus desceram à sepultura. Uma mulher que eu tinha foi morta a tiro e a facada. Mataram o meu pai. A minha vida era uma tristeza, era uma angústia muito grande, mas eu não conseguia me libertar, porque tem coisa que só Jesus pode fazer. Eu recordo que eu já passei por 17 prisões, entre Funabem, delegacia de menor, presídio, penitenciária e muitos distritos, porque eu era um escravo da dor, homem sofrido, homem triste, derrotado, porque tudo que eu tinha se foi. A única coisa que escapou foi a minha alma, porque Deus, ele tinha uma obra na minha vida e a minha alma, ela não poderia descer à sepultura antes do tempo. Eu me recordo que quando eu tinha 15 anos de idade, eu ingressei também na vida do homem sexual, a prostituição, chegando até mesmo me tornar um travesti. Apesar que eu não gosto muito de falar nesse ponto da minha vida, mas eu quero resumir dizendo que um homem mantinha relação comigo, ele morreu de AIDS. Eu creio que eu também tinha AIDS, porque eu estava seco, estava morrendo um pouco. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele não permitiu que eu viesse descer à sepultura. Eu já fui levado para a área de desova, algemado de pé e mão, amordaçado pela boca, para morrer. Mas devido a minha mãe ser uma mulher de oração, havia um joelho que se dobrava pela minha vida, havia alguém que clamava aos céus pela minha vida. E a Bíblia fala que muito pode, em seus efeitos, a súplica do justo. Eu, com 10 anos de idade, eu saí para o mundo, abandonei tudo, tinha sido expulso do colégio. Eu nem a primeira série, na verdade, eu cheguei a concluir, porque depois eu fui no colégio para ver se tinha alguma coisa minha lá, nem meu nome tinha mais. Mas Deus, Ele é fiel, Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus, Ele, na sua misericórdia, Deus, Ele poupou a minha vida, porque quando eu era muito jovem, eu saí de casa, virei um pivete, ficava pela rua, roubando as pessoas, puxando bolsa de madame, puxando o relógio das pessoas nos sinais, tudo isso para usar droga, que era dependente químico. Eu cheguei a usar 10 tipos de droga: maconha, a cocaína, o Tussiflex, o Roupinol, o Celitosse, as bolinhas, queimava crack, bebia, fumava. Que tristeza, que angústia, que dor era a minha vida. Meu nome já chegou a sair no jornal O Dia, na patrulha da cidade. Mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é misericordioso. Uma certa vez, eu fui levado novamente para a área de desova, me algemaram, me levaram para o alto do morro e me botaram de joelho e ligaram com um rapaz. O rapaz chegou com um carrinho de mão, com um saco preto, com machado, somente esperando eu cair para me picotar e para me desovar. Mas Deus, Ele é tão bom que um bandido daquele chamou o outro e ali eles conversaram e voltaram e falaram que ia me dar uma oportunidade. Se eu tivesse sorte, eu ia sair dali vivo, mas se eu não tivesse sorte, eu ia ser desovado, eu ia morrer ali mesmo. E ali pegaram um revólver 38 e botaram 3 balas dentro, revólver de 5 tiros, e fizeram roleta russa na minha cabeça. E eu de joelho, olhando pro chão, algemado na área de desova. Deus, Ele é muito bom, porque o primeiro rodou o tambor do revólver, quando parou, atirou, nada saiu. E também o outro, eles me deram uma coronhada e mandaram que eu viesse descer o morro, não olhar para trás, descer correndo. Tudo isso aí eu vejo a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Só que eu não conseguia parar, estava preso pelo pecado. A pior prisão, na verdade, não é cimento, pedra, areia. A pior prisão é o homem preso pelo pecado. Mas a Bíblia fala em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, Ele liberta o homem. Jesus transforma a vida do homem. Jesus, Ele muda a vida do homem. E eu entrava na prisão, saía da prisão,
muitas vezes tinha que sair de um estado para o outro, como Minas Gerais, Espírito Santo, mas estava preso pelo pecado. Já passei prisões no Espírito Santo, Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, muitas prisões, né? Eu estava contando, foi 17 prisões a qual havia passado, mas na última vez agora, eu glorifico muito a Deus, porque eu sem saber ler, sem saber escrever, preso dentro da cadeia, eu sabia porque eu pertencia a uma facção do Comando Vermelho, e o terceiro comando tinha tomado o morro onde eu morava, e ali mataram a minha mulher, derrubaram a minha casa, e eu preso, e eu querendo me matar dentro da prisão, porque eu não aguentava mais tanto sofrimento. A minha família já não ia mais visitar, porque já não aguentava mais tanta humilhação, e eu ali tentando suicídio. Mas Deus, Ele é bom, porque eu tinha ganhado uma Bíblia, e aquela Bíblia ela ficou pendurada ali na sucata, ali na cela agarrada, 1 ano. E eu usava aquela Bíblia para fumar, eu fumava maconha na folha da Bíblia, subia no teto da cela, pegava teia de aranha, misturava com pasta de dente, fumava louro, casca de maçã, desodorante, bebia desodorante, axé, mandava trazer. Que vida triste, que vida sofrida, que angústia. E eu condenado a 7 anos e 4 meses de reclusão, porque eu tinha sido preso e estava respondendo mais 2 processos em liberdade, no 157, assalto à mão armada, e no 155, furto, e tinha sido preso em outro 157, no flagrante, e ali eu fui condenado a 7 anos e 4 meses de prisão. E quando a situação começou a apertar, eu tentei me enforcar 2 vezes dentro da cela, mas os companheiros acordaram na hora, né? Até isso aí eu vejo a mão de Deus, o livramento de Deus, a misericórdia de Deus, que eu não consegui, né, executar aquele plano diabólico, porque o diabo ele faz assim, ele coloca o homem no estreito e depois ele fala, não tem mais jeito, não adianta, só a morte mesmo, mas Jesus é vida, e vida com abundância. Eu me recordo que eu peguei a Bíblia numa noite, abri aquela Bíblia, e quando eu botei os meus olhos ali, meus olhos se abriu, lá do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, 10 e 11, Jesus falou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E ali eu chamei o Mauricinho do Jacaré, que estava preso comigo na época, e pedi para ele, falei, companheiro, lê para mim que esses 3 números. E ele leu, e quando ele leu, eu falei, eu não estou entendendo nada, porque eu não sei ler. E de repente eu olhei para o teto da cadeia ali, Deus me deu uma visão, ficou tudo branco, o teto do cubículo onde eu estava, e eu vi uma mão sair dali de dentro, escutei a voz do meigo Nazareno, vem, e eu ali, eu caí de joelho. Eu ali eu aceitei a Jesus, e ali a minha vida ela já começou a mudar. Já começou a mudar. Por que começou a mudar? Porque era uma promessa. Eu recebi uma promessa. Havia uma promessa de Deus na minha vida. Eu me recordo que muitas vezes eu chegava em casa cheio de cocaína na cabeça, e minha mãe estava de joelho orando, chorando. E eu falava, mãe, essa vai ficar igual uma maluca de joelho aí, chorando. E ela apontava o dedo de profeta para mim e falava que estava orando por mim, que Jesus ia me libertar, que Jesus ia mudar a minha vida. E graças a Deus, se cumpriu a palavra de Deus. Tomei uma decisão, aceitei a Jesus, e foi uma mudança radical, uma obra radical que Deus fez na minha vida. Porque dentro da prisão mesmo eu já parei de prostituir, parei de usar droga, parei de beber desodorante, parei de jogar. Aquilo ali foi um impacto. O diabo se levantou, mas ele se levantou para cair. Por causa de quê? Porque diz a Bíblia que todo poder é nos dado, né? Em nome do Senhor, diz a Bíblia que a gente expulsa os demônios, cura os enfermos. E se a gente colocar a mão sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, né? Porque é promessa de Deus. E ali Deus começou a me usar. Comecei a evangelizar naquela cadeia, na 76 DP, Niterói, na Amaral Peixoto.